ainda melhor do que essa igreja, não é mesmo? Graças a Deus por isso. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia lá em Lucas capítulo 10. Nós vamos continuar com a mensagem que começamos hoje cedo. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25. Descubra na sua Bíblia, conecte-se, faça alguma coisa, mas chegue no texto, por favor. Nós vamos trabalhar em cima desse texto. Nós vamos falar hoje sobre quem é o meu próximo. Pensando nessa igreja relevante na dimensão social do Evangelho, na dimensão de transformação, de compaixão e justiça, transformação da sociedade, Jesus sempre foi sensível ao clamor da sociedade ao seu redor. Ele nunca foi indiferente à sociedade. Ele sempre estava atento. Jesus tinha uma presença transformadora. E o desafio que nós temos é ter essa sensibilidade. Jesus estava com todos ali, ele percebe que não tinha comida, ele percebe que tem uma oportunidade de fazer alguma coisa que impacte aquelas pessoas. E ele vê pães, peixes, e ele diz, é agora. E surge uma oportunidade de um milagre, e aquele milagre impacta aquelas pessoas, e eles nunca mais conseguiram esquecer o que Jesus fez naquele dia. Esse mesmo Jesus, quando entra em Jerusalém, e vê aquela multidão colocando ramos, aclamando como rei, dando glórias, ele olha aquela multidão e o coração dele se compadece, porque ele vê um potencial desperdiçado incrível. O desejo de Deus é que nós estejamos vivendo desse jeito, que ao ir para a faculdade, ao ir para a escola, quando você vai para o seu trabalho, você vá com esse olhar para as pessoas ao seu redor. Que você não esteja simplesmente passando pelas atividades da vida, mas que você esteja vivendo, olhando as pessoas como Deus as vê. Com esse olhar de Jesus que via mais do que problemas, ele via oportunidades, ele via pessoas que eram feitas à imagem e semelhança de Deus, pessoas que tinham uma história e que tinham possibilidades, pessoas que tinham um potencial para viver uma história diferente. Olhando toda uma situação que estava acontecendo ao redor dele, sendo desafiado por alguém, Jesus conta uma parábola. E nessa parábola ele tira as pessoas que ouvem a parábola da sua zona de conforto para fazê-las refletir, e muitas vezes é isso que Deus faz conosco. Ele nos tira da nossa zona de conforto e nós temos dificuldades para lidar com um desemprego, ou talvez com uma crise familiar, ou talvez com um problema do país. E quando nós temos que lidar com essas situações, nós somos desafiados a olhar a vida como nós a temos, com outro olhar. Eu queria que você visse esse vídeo, e nós vamos ler o texto hoje através da dramatização do texto. Leia o texto através desse vídeo.
Quando nós vemos essa parábola do bom samaritano representada, nos chama a atenção a simplicidade com que aquele homem para e faz o básico por alguém que precisava de ajuda. Jesus choca quem estava ouvindo a parábola porque ninguém esperava que um samaritano fosse fazer alguma coisa boa. E é aí que ele tira os seus ouvintes de toda a situação de conforto, de tranquilidade que eles tinham. A mensagem central da parábola pode ser resumida da seguinte maneira: o meu próximo é todo ser humano que está ao alcance do meu amor, independente de quem ele seja. A pergunta é se nós queremos ser uma igreja que promove transformação, porque nós abraçamos esse valor que está presente de uma forma tão clara na parábola do bom samaritano. Quando nós colocamos nos cartazes, nos banners da nossa igreja, eu mais um, durante esse ano de 2017, nós estamos tentando passar esse conceito que está presente muito claro na parábola do bom samaritano. Eu mais uma pessoa que está convivendo comigo no meu ambiente de trabalho, na minha família, na minha vizinhança, eu mais alguém que foi feito à imagem e semelhança de Deus. E eu quero que o amor de Deus, que tem poder de transformar a história, chegue até aquela pessoa. Eu quero ser ponte para que o amor de Deus promova transformação. É por isso que a visão da nossa igreja, ela fala sobre isso. Vamos ler juntos a visão da nossa igreja? Na dependência de Deus, ser reconhecida como uma igreja que promove a transformação integral do ser humano. É isso que nós sonhamos ser. Nós queremos que a nossa igreja seja percebida dessa forma. A missão da nossa igreja é ser uma igreja acolhedora, discipuladora e multiplicadora, que na dependência de Deus promove a transformação integral de pessoas, sociedades e povos. Hoje pela manhã nós falamos sobre duas situações bem específicas vinculadas a essa parábola. A primeira coisa que nós falamos sobre a situação de que o nosso próximo precisa de alguém que seja sincero, alguém que seja sincero com ele. Nós temos uma sociedade que luta com falta de sinceridade. Nos versículos 25 a 29, você pode olhar no texto, nós encontramos uma pessoa que chega para Jesus e ele é falso. Ele chama Jesus de mestre quando ele não o considerava mestre. Ele não respeitava Jesus. Como é difícil conversar com alguém que não respeita você e que não é sincero. Uma pessoa que tem uma agenda oculta. Nós falamos também depois sobre a necessidade que o nosso próximo tem de proteção. Versículos 30 a 32, você encontra isso. No versículo 30 a 32, você encontra um relato que parece que você está lendo o noticiário de hoje. Alguém caminha pela estrada e dois assaltantes vêm e o atacam, roubam e ele fica atirado no chão. Parece noticiário do Datena, quando você escuta aquele programa dele, né? O grito do próximo nos nossos dias é: alguém me proteja, por favor, agora. A necessidade de segurança na nossa cidade é um absurdo. O número de homicídios no Brasil, um irmão mandou para mim nessa tarde, eu quero compartilhar com vocês. O número de homicídios no Brasil é igual à soma de todos os países em azul no mapa. Dê uma olhadinha nesse slide que vai aparecer agora. O próximo, por favor. Olha lá. Todos esses países em azul, eles têm o mesmo número de homicídios que o paizinho em amarelo tem. Todos os países em azul, num ano, tiveram o mesmo número de homicídios que esse paizinho em amarelo teve. Esse paizinho se chama Brasil. Essa é a nossa crise como nação. Essa é a nossa crise como nação. Nós precisamos de proteção. Nós precisamos fazer alguma coisa como indivíduos e precisamos fazer alguma coisa como instituição, como igreja. Como cidadãos e como igreja, nós precisamos intervir na sociedade. Hoje, a Primeira Igreja Batista de Campo Grande fez uma manifestação pública contra o 101º policial que foi morto no Rio de Janeiro, neste ano. Alguém tem que começar a fazer alguma coisa. Falávamos hoje cedo sobre a necessidade de protegermos também contra religiosos.
Vivemos num país em que nós temos liberdade religiosa e tem muita gente pregando muita bobagem em nome de Deus. E como nós vivemos numa sociedade do politicamente correto, nós sentimos uma dificuldade tremenda de confrontar pessoas que pregam mentira com a verdade que é eterna. Você não precisa ser rude, você não precisa ser deselegante, mas você precisa, com muita gentileza e educação e firmeza, compartilhar aquilo que é eterno, para que pessoas não sejam violentadas por falsos líderes religiosos. O lobo vestido de ovelha. Nós falávamos hoje cedo na mensagem sobre o pecado de ação e o pecado de omissão. Pecado de ação é quando nós fazemos o mal que sabemos que Deus não quer que nós façamos. E falávamos sobre o pecado de omissão, que é quando nós deixamos de fazer o bem que sabemos que Deus espera que nós façamos. Normalmente temos uma perspectiva do cristianismo pensando apenas em pecado de ação. E muito da mensagem cristã que nós ouvimos está vinculada ao pecado de ação. É por isso que muitas pessoas acham que ser crente é não fazer isso, não fazer aquilo, e tem uma lista: crente não bebe, não fuma, não joga, não... Mas ser discípulo de Jesus é muito mais do que não fazer determinadas coisas. Ser discípulo de Jesus é fazer muitas coisas, em nome de Deus. O pecado de omissão é um dos pecados mais negligenciados na vida cristã por nós que nos chamamos discípulos de Cristo. E fomos desafiados a parar de omitir o testemunho cristão, a postura cristã, o confronto quando necessário, a parar de sair de cena porque não é conveniente, a parar de nos omitirmos numa sociedade violenta como a nossa, uma sociedade corrupta como a nossa, e quando soubermos que alguém está mentindo, confrontarmos aquela pessoa com a verdade. Quando soubermos que alguém está errando, com muito amor, confrontarmos aquela pessoa com o erro. Mas o texto continua, veja lá o versículo 33, e hoje à noite nós vamos caminhar com esse texto. No versículo 33 nós encontramos o nosso próximo dizendo: por favor, me aceite, e me aceite agora, porque o próximo é alguém que precisa de aceitação. Mas o samaritano, estando em viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando viu, teve o quê dele? Teve o quê? Piedade dele, compaixão. Quando você vê alguém no seu trabalho, você consegue ter compaixão daquela pessoa? Quando você vê alguém sofrendo as consequências do jogo, do vício, você consegue ter compaixão daquela pessoa? Ou você tem uma postura legalista? Bem feito. Azar dele. Qual é a sua postura quando você vê alguém que está sofrendo as consequências do pecado na sua vida? Quando você encontra alguém envolvido com drogas, qual é o sentimento do seu coração? Qual é a postura que você tem? É interessante porque no versículos 34, 35, nós vemos uma postura, uma atitude que nos desafia e serve de estímulo para nós realizarmos alguma coisa interessante no nosso ambiente de trabalho, na nossa vizinhança. Aproximou-se, enfaixou as feridas, derramou nelas vinho, óleo, depois colocou sobre o próprio animal, levou-o para a hospedaria, cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Os assaltantes roubaram, o samaritano pagou. Os assaltantes deixaram moribundo, o samaritano deixa sob os cuidados de alguém. Os assaltantes abandonaram, o samaritano promete voltar. Que contraste! Uma igreja transformadora é uma igreja formada por pessoas que vivem como este samaritano. Você está disposto a viver onde você mora, trabalha, com a família que você se relaciona como esse samaritano? Fazendo o que ele fez? Naquele momento, o que ele precisava era de alguém que parasse tudo o que estava fazendo para mostrar compaixão
Ele teve que mudar a agenda dele. Você consegue mudar sua agenda para ajudar alguém? Muitas vezes, a necessidade maior da pessoa é a atenção. É interessante porque John Stott diz que nós somos ao mesmo tempo o sal da terra que preserva, conserva, e a luz do mundo que evangeliza e dá vida. Alguns de nós fomos criados num ambiente eclesiástico em que valorizamos muito o evangelismo, o pregar o evangelho, a salvação eterna, em detrimento da ação social. E muitos de nós somos criados num ambiente em que só justifica fazer ação social, dar uma cesta básica, ajudar alguém que está enfermo, se eu posso evangelizar e se aquela pessoa se interessa. Alguns de nós somos até criados em ambientes eclesiásticos em que eu dou a cesta básica uma vez, 2 vezes, a pessoa não veio à igreja, eu paro de dar cesta básica, porque ela não está interessada. Então, o que adianta eu ficar dando cesta básica? Alguns de nós fomos criados e doutrinados num contexto que só justifica fazer o bem se eu posso pregar o evangelho para aquela pessoa. Quando você lê o Novo Testamento, evangelismo e ação social não são 2 coisas que competem na vida cristã, pelo contrário, elas são complementares. Elas são 2 expressões da fé cristã que fazem muito bem à sociedade. E muitas vezes, aquele pobre que está com o estômago vazio, o bem maior para ele é um prato de comida e não um folheto com a mensagem da salvação. É importante que nós tenhamos em mente que eu posso subir numa favela, ajudar um pobre, e eu estou fazendo isso em nome de Deus. E não tem nada de errado em fazer isso. E eu posso subir numa favela e pregar o evangelho para um pobre, sem levar uma cesta básica. E não tem nenhum problema com isso, porque eu estou fazendo em nome de Deus. Algumas pessoas tentam colocar que eu não posso subir na favela sem fazer ação social. Claro que eu posso em nome de Jesus. Não tem nada de errado com isso. E algumas pessoas dizem que eu não posso ir levar uma cesta básica se eu não pregar o evangelho, se eu não fizer oração com a pessoa. Claro que eu posso. E não tem nenhum problema com isso. O ideal é quando eu consigo casar as 2 coisas, mas nós vivemos num mundo ideal? As coisas nem sempre acontecem como nós queremos, não é verdade? E às vezes nós temos que esperar um tempo até que as oportunidades amadureçam e aquilo que nós sonhamos e pretendemos aconteça. Não é assim? É interessante porque a missão cristã é uma missão holística, ela vê o ser humano como um todo. E ela procura servir ao ser humano nas suas necessidades. E quando nós pensamos em ação social, no servir o ser humano como um todo, já percebeu que eu só falei de pobre? E é só pobre que tem necessidade? É verdade, nós vamos lá na Vila Zumbi, a Esperança Viva, temos contraturno, e nós fazemos muita coisa para pessoas carentes, mas e quem mora lá aqui no Cristo Rei, quem mora no Juvevê, no Cabral, quem mora nas casas no Jardim Social, quem mora lá na Ecoville, no Batel, não tem necessidades? Pergunta a pessoa do lado aí, essas pessoas têm necessidades também? Pergunta, tem necessidades? O que elas precisam? Como nós temos preconceito social, gente. Como nós temos dificuldade de enxergar que todo ser humano tem necessidades. E nós temos que aprender a olhar para as pessoas como Deus olha as pessoas. E atender as pessoas nas necessidades que elas têm, em nome de Jesus. Sabe, é por isso que nós temos a rede de apoio do ser integral na nossa igreja, organizada, estabelecida, para justamente nós, como igreja, podemos chegar às pessoas
Cuidado existe para dar suporte aos pequenos grupos e atender às demandas que surgem, sejam físicas, sociais, emocionais ou espirituais, através de diversas maneiras. Atende, por exemplo, famílias com necessidades sociais pelos programas da ONG ABC Vida, como o Enxoval Solidário e a entrega de cestas básicas. Dá suporte para dependentes químicos e suas famílias através do Grupo Resgate. Atende e acompanha pessoas que desejam viver um processo de cura e libertação. Presta também apoio a famílias enlutadas. Assiste na área da saúde em diversas especialidades como psicologia e fonoaudiologia através da policlínica. Possui rede intensa de intercessão. Promove retiros para revisão de vida e encontros que proporcionam restauração por meio do programa Celebrando a Vida e Celebrando a Restauração. E também oferece aconselhamento bíblico e atendimento pastoral. A rede de cuidado nos dá apoio para que, primeiramente, possamos ser cuidados e também possamos cuidar bem daqueles que Deus coloca sobre a nossa responsabilidade. A ideia é que você saiba como você pode apoiar as pessoas que estão perto de você e como a tua igreja pode ser instrumento para abençoar essas pessoas. Sabe aquele seu vizinho? Aquela pessoa que está no seu pequeno grupo? Como que essa estrutura da igreja pode abençoar aquela pessoa que está no seu pequeno grupo? Como isso pode abençoar você e sua família? Como você pode se envolver nessa rede de cuidado para que você seja instrumento de Deus para abençoar as pessoas que chegam até a nossa igreja? Independente de classe social, independente do nível cultural, pessoas que estão experimentando o amor de Deus através do povo de Deus. A aceitação das pessoas como elas são tem gerado esperança no coração das pessoas. Essa é a mensagem do Evangelho. É isso que as pessoas na sociedade estão esperando. É isso que o seu próximo espera. Que você olhe para eles e diga: como eu posso atender a necessidade do seu coração? Como eu posso abençoar a sua família? Sabe aquele seu vizinho? Olhe para a família dele com esse olhar. O que eu posso fazer para abençoar aquela pessoa que mora na casa do lado? O que você pode fazer para abençoar aquela pessoa que trabalha na mesa ao lado da sua? Trabalha naquele escritório do lado do seu? O que você pode fazer? Deus, o que eu posso fazer por aquele parente chato? Os bonzinhos você já sabe o que fazer. É o parente chato que você tem que pensar e perguntar a Deus. Como é que eu posso ser bênção na vida dele, dela? E prepare-se, porque Deus vai mostrar. Porque o maior interessado em que aquela pessoa experimente o amor de Deus é o próprio Deus. Sabe por que o próximo precisa experimentar esse cuidado de Deus? Para que ele possa experimentar restauração. Dê uma olhadinha no versículo 34. Olha o que aquele samaritano fez. Ele se aproxima e ele usa óleo e azeite para curar as feridas. Ele coloca ele no próprio animal. Isso fez com que ele caminhasse a pé. E levou para uma hospedaria, cuidou dele, assume riscos de rejeição, de frustração, de não valorização. É isso mesmo, quando você ajuda alguém, você corre todos esses riscos. Mas Deus sabe a sua motivação e o que você está procurando fazer. É interessante porque Tiago nos diz: portanto, a fé é assim, se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem ações está morta. Jesus tem poder para curar suas feridas espirituais e restaurar a sua fé. Assim como ele pode curar feridas das pessoas que estão ao seu redor, do seu próximo. Uma igreja transformadora tem membros que olham para as pessoas ao seu redor com esse coração compassivo. E olham para as pessoas que estão perto delas como o seu próximo.
Hoje pela manhã eu ouvi o testemunho na hora do café, no culto das 9, de uma pessoa que se sentiu assim. Ele disse: pastor, eu e minha esposa chegamos nessa igreja destruídos. E nós fomos acolhidos, amados, amparados. Irmãos, eu fui tremendamente abençoado durante o cafezinho do culto das 9 hoje. Porque eles chegaram aqui nessa igreja, e essa igreja foi usada por Deus para transformar a história da vida daquela família. Aleluia! É esse o projeto de Deus. É esse o projeto de Deus. Que nós experimentemos isso na nossa vida pessoal e nós estejamos levando essa mensagem para toda a nossa cidade, para a grande Curitiba. É interessante porque Deus deseja que isso aconteça, porque nosso Deus é o Deus da nova oportunidade. Dê uma olhadinha nos versículos 34 e 35. Ele coloca no animal dele, e no dia seguinte ele diz: olha, cuide dele, quando eu voltar, eu pago todas as despesas que você tiver. Ele se dispôs a ser instrumento de Deus para mudar a história daquele homem. A história dele estava marcada com morte. Ele ia ficar ali na estrada e ia morrer. A história dele estava marcada com morte, e aquele homem foi usado por Deus para intervir e mudar a história dele. Muitos que estão perto de você estão marcados com a morte. Morte espiritual, morte emocional, morte do seu casamento. E você tem a esperança que vem de Deus, de que existe vida e vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Você vai ser usado por Deus para trazer vida para aquelas pessoas, vida para aquele condomínio, vida para aquela família. É isso que Deus deseja que aconteça. Esse é o projeto de Deus para você. Para Jesus, o amor é algo que você sente e faz. É uma decisão. E hoje você vai ser desafiado a tomar essa decisão. Eu vou viver desse jeito. Eu vou viver olhando as pessoas como o meu próximo, que foi trazido por Deus até mim. Porque Deus quer que eu seja instrumento dele para mudar a história dessa pessoa. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu comecei a dizer: Deus, de alguma maneira a gente já tem feito isso. E foi interessante que eu comecei a pensar no macro, aí eu me surpreendi, que eu disse: nós já temos feito isso. Sabe quando você entrega o seu dízimo aqui na igreja? Quando você entrega a oferta de missões mundiais? Sabia que você está fazendo isso no nível mundial? Você muda a história e você coloca esperança na vida de pessoas que estão espalhadas pelo mundo em campos de refugiados. A nossa Junta de Missões Mundiais tem feito um trabalho incrível nos campos de refugiados. Dê uma olhadinha nesse vídeo que fala sobre isso. Temos ido até campos de refugiados, com médicos, dentistas, enfermeiros, psicólogos, e atendido aquelas pessoas que não têm esperança. Eles fugiram com a roupa do corpo, gente. Eles ficam naquelas tendas com um calor insuportável. A pergunta é como colocar alguma esperança no coração deles. Sabe o que acontece? Alguém teve uma ideia incrível. As crianças ficam perdidas naquele acampamento de refugiados e não têm o que fazer. Um dos nossos missionários pegou uma barraca
e encheu de brinquedos. Você consegue imaginar o que aconteceu com aquelas crianças? Todas foram para aquela barraca. Aquelas crianças começaram a brincar, atendimento psicológico, tratando os traumas daquelas crianças e falando do amor de Jesus por elas. Através das crianças, nós estamos chegando nos pais. Você, com seu dízimo e oferta, está fazendo diferença lá. Está atingindo aquele próximo que está distante. Aí quando você olha para a nossa junta de missões nacionais, nas cracolândias do Brasil, nós estamos abrindo cristolândias para tirar essas pessoas das ruas, vítimas da violência que existe no nosso Brasil. E agora tem um projeto chamado Viver, em que nós estamos indo nas escolas, trabalhando preventivamente para evitar que a droga, que hoje chega em crianças com 5 anos de idade, possa ser parada. E quando você dá uma oferta para missões nacionais, quando você entrega o seu dízimo, parte daquele dízimo vai parar lá. E você está ajudando aquele próximo. Quando você entrega seu dízimo aqui na igreja, você dá uma oferta para a ABC, sabe que nessas dependências, aqui embaixo nas salas, durante a semana, nós temos 600, 700 jovens, adolescentes do nosso projeto de Jovem Aprendiz, um dos projetos da ABC. São jovens que estão trabalhando, eles vêm através desse programa, com isso eles têm carteira assinada, a primeira carteira assinada da vida deles. 30 horas na empresa, 10 horas conosco, sendo preparados para a vida, recebendo esperança de que eles podem ter uma vida melhor, sendo capacitados, ouvindo do amor de Deus, porque você está participando desse projeto, dessa visão que se chama Igreja Batista do Bacaxeri. Nós já estamos fazendo alguma coisa, mas precisamos fazer mais. Quando o seu pequeno grupo mensalmente faz aquela vaquinha e compra uma cesta básica, e se ele ainda não está fazendo, por favor, volte a fazer. O pessoal da ABC estava me falando que deu uma caída no recebimento das cestas básicas. Faz uma vaquinha no pequeno grupo, compra uma cesta pelo menos. Se o povo no pequeno grupo tem um cacife melhor, por favor, pelo menos 2. Para ser usado para abençoar famílias. É uma forma da gente chegar no próximo. Porque a ABC faz mais do que entregar cesta básica, a assistente social vai junto. E a gente descobre as necessidades da família. A gente vê todos os recursos que tem na cidade para atender aquela família, para tirá-la, para quebrar aquele ciclo de pobreza, de carência, de necessidade. Como igreja nós estamos fazendo. Durante esse mês você vai ouvir um desafio. De você fazer um ato de bondade como presente para a cidade. O desafio vai ser o seu pequeno grupo. Fazer um ato de bondade como presente para a cidade nesse mês do aniversário. São coisas que nós podemos fazer. No culto da manhã, eu coloquei um desafio de nós, como igreja, começarmos a procurar vereadores para diminuir a violência na cidade. Eu coloquei um desafio de nós, como cidadãos, começarmos a agir para modificar a história da vida das pessoas que estão perto de nós. Não basta minorar a dor simplesmente das pessoas, nós precisamos transformar a realidade das pessoas para melhor. Nós temos que fazer mais do que minorar a dor. Nós precisamos focar em transformar a realidade das pessoas para melhor. Amém? Esse é o desafio que nós temos como cristãos, como discípulos de Cristo. Alguém disse que não existe limite para o que podemos fazer pelo nosso próximo. Não existe limite. Existe limite para o quanto devemos e podemos nos envolver, porque nós somos humanos. A gente tem sempre que se lembrar que no momento em que eu começo a precisar de ajuda, eu estou começando a perder a minha capacidade de ajudar. No momento em que eu começo a precisar de ajuda, estou começando a perder a minha capacidade de ajudar.
Fique atento a isso. Não se deixe violentar por pessoas que você está tentando ajudar. Não se deixe usar por pessoas que estão pedindo a sua ajuda. Seja sábio. Peça a direção de Deus. 2 livros que eu recomendo no final dessa mensagem. Limites cara a cara, que ajudam você a saber esses limites nos relacionamentos. E a Missão Cristã no Mundo Moderno, um clássico que tem a ver com como você pode fazer diferença no mundo onde você vive com uma postura cristã do John Stott. 2 livros que precisam ser lidos, livros para refletir neles. Nós recomendamos esse livro com muito carinho. Jesus termina a parábola dizendo: qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. E Jesus disse o quê? Olha para a pessoa do lado e diz para ela: vai e faça o mesmo. Toma jeito. Talvez você tenha que dizer: toma vergonha na cara, vai e faça o mesmo. Terminei o culto da manhã com uma citação de Martin Luther King e eu queria terminar esse culto também com essa citação. Eu sou apaixonado por ela. Ele tem alguns sermões dele que são muito especiais. Falando sobre a parábola do bom samaritano, ele faz 2 perguntas que tem muito a ver com a nossa atuação na sociedade, nessa área. Quando você olha para o próximo, você tem que perguntar: o que vai acontecer comigo se eu parar para ajudar? É muito importante você fazer essa pergunta antes de começar a ajudar. O que vai acontecer comigo se eu parar para ajudar? Porque o ajudar não pode ser simplesmente uma reação emocional, passional. Eu não posso me dispor a ajudar simplesmente porque, em meu coração. Porque do jeito que você resolveu ajudar passionalmente, adivinha o que vai acontecer daqui a 10 minutos? Você vai parar de ajudar e vai desistir. Na primeira dificuldade, você vai se arrepender e vai desistir. Quando eu me disponho a ajudar alguém, aquilo precisa ter intencionalidade, precisa ter convicção. É por isso que você tem que se perguntar: o que vai acontecer comigo se eu parar nesse caminho aqui, descer do meu burro para ajudar essa pessoa? O que vai acontecer comigo se eu gastar do meu tempo, dos meus recursos, se eu me envolver com essa pessoa? Eu preciso ter consciência. Eu tenho que saber no que eu estou me metendo, porque a minha ajuda tem que ser fruto de uma ação intencional. E daí vem a segunda pergunta. A segunda pergunta diz: o que vai acontecer com o meu próximo se eu não parar para ajudar? Ela é fundamental. Porque é essa pergunta que cria em mim um senso de missão. O que vai acontecer com o meu próximo se eu não ajudar? O meu senso de missão, a motivação, a razão maior de eu ajudar, não é para sair bem na fita. Não é porque eu tenho dinheiro, não é porque eu tenho conhecimento, não é porque eu sou o cara, porque eu sou a pessoa, não é porque eu sou a pessoa certa nesse momento. Não, não é por causa disso. É porque eu entendo que Deus me colocou aqui, neste momento, conhecendo essa pessoa, morando nesse condomínio, nesse lugar, para este fim. E é com essa convicção que, com intencionalidade, Deus usará a sua vida para transformar a história de indivíduos, de famílias, quiçá, da nossa sociedade. Eu tenho orado para que Deus levante líderes da nossa nação aqui em nossa igreja. Tenho pedido a Deus que Ele levante aqui do nosso meio pessoas que liderem a nossa cidade, liderem o nosso estado, o nosso país. Pessoas comprometidas com Deus e que façam diferença na história de vidas, famílias e da sociedade. Amém? E isso começa pequenininho. Isso começa com coisas simples. Isso começa com situações tranquilas, mas que exigem intencionalidade e exigem missão, senso de missão.
Você pode fechar seus olhos? Olhando para o seu coração, existe esse desejo de ser usado por Deus para transformar a história da vida de pessoas. Mas quem sabe a pergunta que eu tenho que fazer para você é se Jesus já mudou a história da sua vida. Esse Jesus que contou essa parábola. A minha pergunta para você é se você já tomou uma decisão ao lado de Jesus. A minha pergunta é se um dia você já se arrependeu dos seus pecados, já confessou a Jesus como Senhor e Salvador pessoal. A minha pergunta é se você já disse: Deus, eu reconheço que eu preciso do teu perdão. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu quero construir uma nova vida caminhando junto contigo todos os dias. Eu quero convidar você a fazer uma oração muito simples, em que você pede a Jesus para vir transformar a história da sua vida. Diga: Senhor meu Deus, eu te agradeço por me amar tanto, e enviar o seu Filho para morrer na cruz no meu lugar. Te peço perdão pelos meus pecados. Eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu entrego minha vida ao Senhor e peço que o Senhor me ajude a escrever uma nova história. Toma minha vida em tuas mãos e muda a história da minha vida.